Olá, quero aqui dar as boas-vindas, né, para você que está aí acompanhando o nosso programa Vivendo a Transformação. Hoje é a primeira aula. Preparamos esse conteúdo com muito carinho para vocês, né, então que vocês possam aproveitar esse material, tá? Então, sejam bem-vindos ao Vivendo a Transformação. Então, o que significa, né, o Vivendo a Transformação? Primeiramente, antes de dizer isso, gostaria de dizer para você que a decisão que você tomou de estar aí, isso é fundamental. Isso é um passo importante. Você tomou um passo, você tomou uma decisão importante na sua vida, que é buscar viver uma verdadeira transformação. E esse material, esse conteúdo, essa ferramenta tem como objetivo de auxiliar você nesse processo de transformação, né? Então, o programa Vivendo a Transformação, ele é uma ferramenta de auxílio na sua jornada de recuperação. Então, é uma ferramenta que integra aí mente, corpo e espírito, com a finalidade de ajudar você a desenvolver aquilo que nós chamamos a mente de Cristo. Então imagina que você está nessa jornada, você está trilhando esse caminho, e esse caminho ele é repleto de desafios, ele é repleto de adversidades. A gente nunca sabe o que vai encontrar nessa rota, nessa trajetória. E o programa Vivendo a Transformação, então, ele vem como uma ferramenta de auxílio nessa jornada, entendendo que todo início de um processo de mudança, de um processo de transformação, ele começa a partir da nossa mente, né? Então, a nossa mente que é a raiz para iniciar todo esse processo de mudança, e à medida que nós conseguirmos trazer essa mudança mental, nós vamos conseguir mudar outros aspectos da nossa vida também, né? Então, o nosso programa ele tem uma base bíblica, né? Ele é um programa bíblico, e ele é todo construído com base em Romanos 12:2, que vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, analisando aqui o contexto histórico desse versículo, o apóstolo Paulo ele escreve então essa carta para os cristãos em Roma, com o objetivo de ensinar ali os cristãos sobre uma nova vida em Cristo. E no capítulo 12, ele traz então uma, uma ênfase, né, sobre viver de maneira diferente daquilo que o padrão do mundo oferece. Então o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo. E quando ele fala isso, não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com este século, o que ele está querendo dizer é: olhe, não vos conforme com os velhos hábitos, não se conforme com as crenças disfuncionais, não se conforme com as influências destrutivas. Porém, sobretudo, todavia, ele vai dizer assim, ele vai mostrar para os seus leitores a necessidade de uma renovação da mente, uma mudança profunda na forma de pensar, na forma de agir, alinhando essa mudança, alinhando essa transformação com aquilo que é a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo ensina para nós que o processo de mudança começa onde? Começa na nossa mente. À medida que nós vamos rejeitando o padrão do mundo e vamos adicionando na nossa vida essa mente de Cristo, esse novo modelo de viver, essa nova vida em Cristo Jesus, né? Então, cientificamente falando, os nossos pensamentos vão influenciar as nossas emoções,
que vão influenciar as nossas decisões ou as nossas reações, e por fim isso vai moldar padrões de comportamento em nós. Então veja aí, conforme está no nosso exemplo, nós temos os nossos pensamentos, as nossas cognições que vêm primeiro. Esses pensamentos eles vão gerar emoções, sejam emoções positivas ou emoções negativas, certo? Essas emoções vão fazer a gente, vão levar a gente a tomar decisões ou ter reações, né? E essas decisões elas vão moldando então o nosso padrão de comportamento à medida em que isso também vai gerando um reforço positivo para nós, ok? Nós vamos trabalhar muito isso, nós vamos ver exemplos práticos disso que nós estamos falando, né? Aquilo que está no nosso pensamento gera uma emoção, da emoção nós vamos tomar uma decisão e essas decisões vão moldando os nossos padrões de comportamento. Então o programa Vivendo a Transformação, ou melhor, no programa Vivendo a Transformação, Romanos 12:2, ele é um versículo chave, ele é um versículo fundamental, porque o Vivendo a Transformação traz essa proposta da mudança mental. E o programa Vivendo a Transformação vai nos ensinar que a recuperação da dependência química, ela começa com uma mudança verdadeira, ou precisa começar com uma mudança verdadeira na nossa mente. Aquilo que nós já vimos. Então, pensamentos que vão determinar nossas emoções, emoções que vão influenciar as nossas decisões, decisões essas que vão moldar os nossos comportamentos. Então, dentro de uma perspectiva neurocientífica, o nosso cérebro ele é moldado por padrões de comportamento e de pensamento que vão fortalecendo certos caminhos neuronais. O que isso quer dizer? Então, quando uma pessoa ela passa anos repetindo os mesmos hábitos, por exemplo, como o uso de substância, como mentira, como comportamentos destrutivos, então a pessoa passa anos repetindo esses comportamentos. O cérebro ele vai criar um circuito automático que vão sempre estar reforçando essas escolhas negativas na nossa vida. Então, à medida em que nós vamos praticando isso, nosso cérebro ou essa circuitaria ela vai sendo reforçada pelas nossas escolhas, né? Então, uma mudança verdadeira ela vai exigir justamente uma reconstrução desses caminhos neuronais. O que você está fazendo hoje aí na CRER é justamente buscando uma reconstrução desses caminhos neuronais para que o seu cérebro possa desenvolver novos caminhos, para que o seu cérebro possa então desenvolver uma nova circuitaria. E esse processo esse processo ele é possível através daquilo que nós chamamos de neuroplasticidade, né? Então a neuroplasticidade é justamente essa capacidade do nosso cérebro de aprender ou de se adaptar a novos hábitos. E à medida que nós vamos reforçando isso, à medida que nós vamos reforçando esses comportamentos, lembra, anos praticando os mesmos hábitos. Então, à medida que você começar a praticar novos hábitos, você vai desenvolver novas circuitarias no seu cérebro, né? E a palavra de Deus traz uma explicação para nós sobre isso. Lá em Filipenses 4:8 ela vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, à medida em que nós vamos mudando os nossos pensamentos, nós podemos também modificar a nossa vida. Então a mente humana, ela é constantemente bombardeada por influências externas. E muitas dessas influências externas são influências negativas, são influências destrutivas. Hoje, certamente, ao você acordar pela manhã, ao abrir os seus olhos, você esteve diante de infinitas possibilidades. Mas o que veio influenciando você no decorrer deste dia? Né? Talvez o pensamento nas coisas lá de fora, talvez o medo, talvez a insegurança, talvez a incerteza. Então, tudo isso são influências externas que vão bombardeando a nossa mente, e no lugar de nós pensarmos no que a palavra de Deus nos ensina, pensar naquilo que for verdadeiro, pensar naquilo que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, que for de boa fama, em vez de nós condicionarmos a nossa mente a pensar nisso, a gente acaba dando foco para essas influências negativas, para essas influências ruins, essas influências externas ruins na nossa vida. Ou seja, a minha preocupação, a minha insegurança, o meu medo, o meu sentimento às vezes de ira, as crenças disfuncionais que eu tenho, isso me consome de tal maneira que isso vai disparar certos comportamentos, ou vai disparar alguns gatilhos, e aí eu tenho aqueles hábitos que eu já venho repetindo há muitos anos, aciona a minha circuitaria que já conhece a rota, já conhece os atalhos, e aí as minhas reações, os meus comportamentos serão justamente para facilitar essas escolhas erradas, essas tomadas de decisões erradas, né? Então é isso que Filipenses 4:8 ensina para nós. Então, para viver uma mudança verdadeira, nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Filipenses 4:8 ensina para nós que nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, devemos pensar naquilo que é nobre, devemos pensar naquilo que é correto, naquilo que é amável, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama. E à medida em que eu encher a minha mente com isso, eu vou encher a minha alma, e eu vou gerar então novos padrões de comportamento. Então, à medida que nós vamos alinhando a nossa mente com as lembranças do passado, com o sentimento de culpa, o sentimento de medo, ou os pensamentos autodestrutivos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, eles vão seguir também nessa direção. No entanto, à medida em que nós escolhemos focar em pensamentos edificantes, em pensamentos verdadeiros, em pensamentos que estão alinhados com aquilo que é a vontade de Deus, nós começamos a experimentar uma paz, nós começamos a experimentar essa mudança de hábito e o fortalecimento espiritual. Então esse versículo de Filipenses 4:8 vai nos desafiar a substituirmos velhos padrões de pensamento por uma nova forma de pensar, que fortalece a nossa identidade em Cristo Jesus, a nossa esperança e um propósito de vida, tá? Você se torna aquilo que alimenta a sua mente, né? Então veja só a nossa imagem aí à esquerda, né? É uma imagem mais opaca, mais sombria, né? Então à medida que eu vou fortalecendo, vou alimentando a minha mente com as coisas ruins, é essa resposta que vai gerando no meu organismo, no meu corpo. Mas à medida que eu mudar os meus pensamentos, eu mudo também a minha forma de ver a vida.
Agora, como que isso vai funcionar na prática? Como que isso pode estar funcionando na prática dentro do programa Vivendo a Transformação? Então, muitas vezes nós temos o pensamento assim: ah, eu sou um fracasso, nunca vou mudar. Às vezes a gente tem esse conformismo, isso acontece muito nos processos de recaída, né? O indivíduo, ele, certa vez ou em determinado momento, ele diz assim: ah, eu não vou usar mais. Ele começa a se mover em busca de uma mudança, mas de repente ele sofre uma recaída. E aí vem esse sentimento, vem essa frustração na vida dele. E ele pode pensar: ah, eu sou um fracasso, não vou mais mudar. Ou ainda ele vem um outro pensamento. Eu sempre brinco, né? Às vezes o residente toma o chazinho do já tô bom. E aí ele vai achar que ele já aprendeu tudo, que ele já tem condições de viver a vida dele lá fora e vai embora. E aí daqui a um tempo, né, ele pode sofrer uma recaída e volta de novo esse pensamento de que ele é um fracasso. Como que é mudar isso? Como que é mudar a forma de pensar? Então tá aqui uma nova maneira de pensar. Deus começou uma boa obra em mim e vai completá-la. Nós temos essa base bíblica lá em Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós temos a promessa na palavra de Deus, nós temos a promessa na Bíblia de que Deus, ele vai completar a boa obra na nossa vida por intermédio de Cristo Jesus. Então, até que nós estejamos frente a frente com Cristo, nós vamos vivendo esse processo de mudança, esse processo de transformação, que é um processo contínuo. O seu tratamento aqui, ele é de 6 meses, mas a sua vida, o seu processo de mudança, ele vai ser contínuo na sua vida, né? Ele vai se estender para além dos 6 meses que você está aqui na comunidade. Então, lembra, eu tinha um pensamento de que eu era um fracasso e de que eu não iria mudar. Esse é um pensamento antigo, mas o pensamento novo é: Deus começou a boa obra em mim e Ele vai completá-la. E eu tenho a referência, eu tenho a base bíblica do quê? De que aquilo que eu estou pensando é verdadeiro, né? Eu tenho a base bíblica mostrando para mim de que Deus, que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se a mente não for renovada, qualquer mudança será temporária e superficial, né? Então, essa mudança mental, ela vai fortalecer emoções saudáveis e vai resultar em comportamentos alinhados com aquilo que é a vontade de Deus. Por outro lado, se eu não buscar uma renovação verdadeira na minha vida, essa mudança será apenas uma mudança temporária, superficial. Nós temos aqui uma imagem do rapaz tirando uma máscara, ou seja, fica só uma camada superficial por cima, né, dentro daquilo que os outros estão enxergando, dentro daquilo que os outros estão vendo, dentro daquilo que a família está vendo, mas internamente, no nosso coração, ainda continuamos presos com os velhos hábitos do passado. Então não basta apenas parar de usar uma substância ou ainda de abandonar hábitos ruins. O seu processo de recuperação dentro do programa Vivendo a Transformação vai muito além disso, vai muito além de você só parar de usar substâncias ou de você abandonar hábitos ruins. É preciso mudar a maneira de pensar. É preciso adotar uma nova perspectiva, agora baseada no quê? Na verdade. Na verdade, que é a palavra de Deus. Então isso envolve substituir, trocar, abandonar pensamentos destrutivos por
verdades bíblicas, né? Verdades que vão desenvolver em nós novos comportamentos, comportamentos saudáveis. Isso nós chamamos de metanoia. O que é essa metanoia, né? A metanoia é justamente essa mudança de direção, essa mudança de pensamento. Eu pensava de um jeito, agora eu não penso mais daquele jeito antigo, eu agora estou pensando de um novo jeito. Eu pensava que minha vida estava condicionada a viver assim. Eu achava que eu tinha nascido assim, que eu ia morrer assim. Agora não, agora eu penso de uma outra forma. Agora eu tenho esperança, agora eu tenho fé, agora eu acredito que é possível mudar a minha mente à medida em que eu começo a desenvolver em mim uma mente de Cristo. Então essa mudança de pensamento nós chamamos aí de metanoia, né? Então é substituir pensamentos destrutivos por verdades bíblicas, tá bom? Então o nosso programa, né, o Vivendo a Transformação, como é que ele funciona? Então ele é um programa aí de 180 dias. Então ele é estruturado em aulas diárias, tá? Tem fundamentação bíblica, então ele é todo estruturado e fundamentado em base bíblica. E as tarefas que vocês vão executar no dia a dia, né, baseado aí na terapia cognitiva comportamental, é a TCC. Então a meta, o objetivo é mudar pensamentos, comportamentos e emoções. Então, como diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então esse versículo ele é importantíssimo porque ele nos ensina que o medo, a insegurança, a dúvida, eles não devem governar as nossas vidas. Então, no contexto aqui da recuperação da dependência química, por exemplo, muitos desses sentimentos, né, de medo, ou o sentimento de um medo da mudança, o medo de recair, o medo do futuro, então está muito atrelado a isso, né? Agora, no entanto, a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus nos capacita, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, não nos tem dado espírito de covardia, de insegurança. Deus não nos tem dado isso. Muito pelo contrário, Deus tem nos capacitado com força para enfrentar os desafios da vida. Olha a continuação do versículo. Deus não nos tem dado espírito de medo, espírito de covardia, mas Ele tem nos dado poder, amor e moderação, né, para podermos enfrentar então esses desafios da vida, para nos conectarmos então a uma vida equilibrada e manter uma vida estruturada e saudável, né? Então devemos viver com coragem e com propósito, confiando no Senhor que vai nos sustentar nessa jornada de transformação, né? Então é importante nós assumirmos a responsabilidade, entender que nós não somos um produto do meio, mas eu sou responsável pelas minhas escolhas e pelas minhas decisões. Então eu preciso assumir a responsabilidade pelo meu tratamento. Eu preciso ter a disposição e a coragem para mudar. Eu preciso falar a verdade comigo mesmo, abandonar essa máscara da negação, deixar o passado para trás e agir de uma forma que eu possa abrir um novo caminho no futuro. Olha o que vai dizer a palavra de Deus aqui em Filipenses 3, 13 e 14. Portanto, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando
para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus aqui vai nos ensinar que nós não devemos ficar presos com as coisas do passado. Às vezes você tem um sentimento de culpa, às vezes você tem uma frustração, às vezes você sofre, você chora de tristeza porque algo não deu certo na sua vida, porque o pai abandonou, porque a mãe abandonou, porque o pai não tratou você da forma correta, ou a mãe não tratou você da forma correta, porque os amigos, porque os parentes. A palavra de Deus ensina para nós o seguinte: olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, ele não alcançou a perfeição aqui ainda, ele não alcançou a excelência ainda, ele não alcançou a plenitude do seu jeito de viver ainda. Mas uma coisa ele faz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu não posso ficar preso naquilo que já passou. Eu não posso deixar a minha vida presa naquilo que ficou lá para trás. Eu preciso avançar para aquilo que está diante de mim. Eu tenho uma infinidade de possibilidades que estão à minha frente, que estão diante de mim. Então eu preciso seguir olhando para frente. Eu tenho a promessa do Senhor. Eu tenho a promessa de Deus de que Ele vai completar a boa obra na minha vida. Então eu preciso caminhar rumo a esse prêmio, rumo a soberana vontade de Deus na minha vida em Cristo Jesus, ou seja, desenvolvendo em mim a mente de Cristo. Mateus 9,17 também traz uma outra verdade importantíssima para nós, um ensinamento preciosíssimo. Jesus aqui vai dizer: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, entorna-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Olha que ensinamento precioso que o Senhor Jesus mostra para nós aqui. Em Mateus 9,17, Jesus usa essa parábola para ensinar para nós sobre a incompatibilidade entre o Evangelho e as antigas tradições judaicas. Então, dentro do contexto original, o que o Senhor está ensinando aqui, ele estava ensinando ali para aquele povo naquela época, né? Porque existiam ali os fariseus, que eram um povo muito difícil, né? Era um povo que conhecia da palavra de Deus, mas eles ficavam presos nas tradições judaicas, né? E não abria a mente deles para o novo que o Senhor estava trazendo, que era o Evangelho. Então Jesus utiliza aqui essa parábola do vinho novo e o vinho velho, justamente para ensinar sobre essa incompatibilidade que havia entre o Evangelho e as antigas tradições judaicas, né? Aqueles que seguiam rigidamente isso. Então Jesus vai dizer que o vinho novo ele representava a nova aliança trazida por Cristo, com graça, renovação, com uma vida transformada, e os odres velhos eles simbolizavam o quê? A mentalidade rígida, aquela mentalidade antiga, que não conseguia comportar então essa novidade do reino de Deus. Agora, dentro do programa Vivendo a Transformação, como é que nós podemos aplicar isso? Nós podemos entender aqui que uma verdadeira mudança na nossa vida, na sua vida, não basta apenas colocar novos hábitos em uma mentalidade antiga. Ou seja, você está aí a crer, você vai desenvolvendo novos hábitos, correto? Você aí não tem uso do cigarro, você aí não está vivendo uma vida permissiva com as coisas erradas lá de fora, né? Então, em tese,
você está na crer desenvolvendo novos hábitos. Agora, não vai resolver você aplicar novos hábitos, desenvolver novos hábitos, mas ficar preso no quê? Na mentalidade antiga, pensando nas coisas do passado, né? Alimentando coisas do passado ainda na sua mente, no seu coração. É necessário que, dentro de uma renovação completa, tanto da mente quanto do coração, deixemos de lado, deixamos para trás comportamentos, deixamos para trás as crenças disfuncionais, os vícios do passado, se preparando então para receber uma nova vida em Cristo. Então, eu preciso colocar esse vinho novo, a nova vida em Cristo, em odres novos, em novos comportamentos, em novos hábitos, num novo corpo, para que ambos possam então se conservar. E a minha pergunta para você é: você está disposto a abrir mão do seu passado para viver algo novo em Cristo Jesus? Então, o que esperar dessa jornada de recuperação? E eu quero dizer para você que haverá dias difíceis. Haverá dias que você vai sentir vontade de desistir. Haverá dias que você vai acordar e talvez você não queira nem levantar da cama. Mas cada passo que você der, por menor que ele seja, será uma vitória nesse processo de recuperação. Então existe um crescimento espiritual por acontecer na sua vida. E você vai, nesse crescimento espiritual, você vai aprender a confiar e a depender de Deus. Essa é a renovação da nossa mente, né? Você certamente, praticando tudo isso, você vai sair mais forte, você vai sair mais sábio, você vai sair pronto para uma nova vida em Cristo Jesus. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui ele vai encorajando aqui os cristãos de Filipos ou de Filipe e nós podemos também trazer para nós essa mensagem. Uma palavra também de encorajamento para nós, de reafirmação da sua confiança na obra do Senhor. E mesmo com os dias difíceis, mesmo com as dificuldades, precisamos ter essa convicção de que Deus, que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aplicação isso no nosso programa, no nosso Vivendo a Transformação. Podemos aprender aqui que esse processo de mudança de vida, ele é um processo contínuo. Já falamos sobre isso. Ele é um processo contínuo. Você está iniciando aqui a sua jornada na CRER. Você tem um programa de 6 meses para você enfrentar. E isso vai continuar ao longo da sua vida. Não significa que você saiu daqui, terminou o meu tratamento, terminou vivendo a transformação, agora eu não preciso mais manter esse foco, agora é só viver, agora é só alegria. Não. Os desafios eles vão continuar na sua vida. E esse processo, esse processo de viver uma nova vida, ele é um processo contínuo. E esse processo só vai terminar no dia que nós estivermos face a face com o Senhor Jesus. Aí a obra estará completa. Até lá, nós somos chamados para viver uma nova vida, para seguir uma vida guiada pelos passos de Cristo Jesus, nessa jornada de recuperação. Já estamos partindo para o final da nossa introdução do Vivendo a Transformação. E eu quero compartilhar mais este versículo com você, 2 Coríntios 5,17, que vai dizer assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram. As coisas antigas já ficaram para trás. Eis que se fizeram novas. Então, meus irmãos, meus amigos que estão aí, dando esse passo importante no processo de recuperação. Viver uma mudança verdadeira. Ou o nosso programa Vivendo a Transformação tem como objetivo ensinar você a desenvolver aquilo que é a mente de Cristo, e você vai entender ao longo das aulas a importância de se desenvolver a mente de Cristo. Por que isso faz tanto sentido? Por que isso é tão importante para nós? Porque nós, como nós já vimos aqui na fase introdutória, nós somos bombardeados constantemente por diversas influências do mundo, e dentro da nossa própria força, dentro da nossa própria capacidade, nós não temos condições de enfrentar isso. Nós precisamos de uma ajuda externa, e se tem alguém que pode nos ajudar, é Cristo. Por quê? Porque Ele foi perfeito, porque Ele não errou, porque Ele nos ensinou, porque Ele morreu e porque Ele ressuscitou e está vivo. E Ele pode nos ajudar. E Ele quer nos ajudar. À medida que nós permitimos, nós abrimos a nossa mente e começamos a deixar que Cristo venha governar as nossas ações, as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. E a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, se você toma uma decisão na sua vida de aceitar Cristo como seu Salvador, se você aceita Cristo no seu coração, a palavra de Deus diz: nova criatura é. As coisas do passado já não vão te pertencer mais. As coisas do passado já não fazem mais parte da sua vida. Se prepare para viver novas experiências, agora com o Senhor Jesus. Agora a escolha é sua. Você quer continuar carregando o peso do passado, ou você quer viver uma transformação completa em Cristo Jesus? Você precisa tomar uma decisão. Você vai precisar fazer uma escolha. E o que você vai escolher? Quer continuar preso no passado? Quer continuar carregando o fardo do passado sem experimentar algo novo, sem experimentar uma mudança? Ou você quer uma transformação completa em Cristo Jesus? Se entregue a essa jornada de recuperação. Confie em Deus e permita que Ele transforme a sua vida por completo. Sejam bem-vindos ao programa Vivendo a Transformação. Sua nova história começa agora. Amém? Nós nos vemos, muito em breve estaremos aí com vocês, tá? Essa primeira aula foi uma aula inaugural, para que você possa compreender aquilo que é o Vivendo a Transformação. Venha munido aí nas próximas aulas com papel, com caneta, para você anotar. Nós vamos deixar disponíveis aí também para vocês, tá bom? Para vocês anotarem e colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderem aqui. Não se esqueçam, aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, um ótimo decorrer do dia para vocês aí, e até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau.